Olá, alunos, estamos de volta e nesse momento nós iremos fazer a correção de alguns itens que foram propostos na atividade 3 do nosso material complementar, onde a gente trabalha os descritores, que é uma atividade que a gente vai estar desenvolvendo com mais frequência a partir de hoje, mas a gente não poderia estar iniciando novos descritores sem concluir a correção. Correção esta, inclusive, que vocês mesmos produziram e me enviaram através de vídeo e que juntando, fazendo uma edição de todo esse material, nós iremos concluir agora. Então, façam a correção desse material lá no caderno de atividades complementares e ao finalizar, caso necessário, caso vocês tenham errado algum item, me reenvie essa correção para validar também a frequência desta atividade. Então, muita atenção, já que eram itens descritores para alguns alunos fragilizados. Então, atenção na correção, façam os registros, corrijam a atividade corretamente, adequadamente ao processo que vocês já conhecem e ao finalizar, me envie conforme combinado. Então, vamos à nossa correção. Em um sorteio havia cartões verdes, amarelos e vermelhos. Com o cartão verde sorteado, o jogador ganhava 3 pontos. Com o cartão amarelo, perdia 1 ponto. E com o cartão vermelho, perdia 2 pontos. Léo estava participando desse jogo e retirou 10 cartões da caixa. 3 verdes, 4 amarelos e 3 vermelhos. Ao somar os pontos obtidos, Léo ficou com... Primeiro, ele tirou 3 verdes. Cada um valia 3 pontos. Então, 3 vezes 3 dá igual a 9. Depois tirou 4 amarelos. Cada um valia 1 ponto. 4 vezes 1, 4. Depois tirou 3 vermelhos, que cada um era 2 pontos. 3 vezes 2, 6. Ao todo ele perdeu 10 pontos e só ganhou 9. 10 se for tirar de 9, fica devendo 1. Então a resposta da questão 33 é a letra A. Na questão 34. Ponto de fogo ou ponto de inflamação é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável ou uma fonte externa de calor. O ponto de fogo mínimo do óleo diesel é de 38 graus. Já a gasolina tem um ponto de fogo de aproximadamente menos 42 graus. Qual a diferença entre as temperaturas do ponto de fogo do óleo diesel e da gasolina? Quando pede a diferença, a gente faz diminuir um número pelo outro. Aqui daria 4 graus, mas quando tem um número inteiro, aqui menos 42 graus, tem que somar, utilizar a reta numérica. Isso, ou só faz somar os números. Não precisa do sinal de menos, só o de mais, que é uma distância. Boa tarde, sou a aluna Ana Clara e como foi me proposto pelo professor de Carlos, fazer a correção da questão 35 e 36 da apostila de matemática do nono ano. Na questão 35 fala sobre os tipos de triângulos e como a gente estudou no início do ano, temos o triângulo equilátero, que é o triângulo cujos 3 lados são iguais, o triângulo isósceles, cujos 2 lados são iguais, o escaleno, onde todos os lados são diferentes. E os ângulos, temos o triângulo retângulo, acotângulo e obtusângulo. No triângulo retângulo, um dos ângulos é reto. No acotângulo, 3 ângulos são agudos. E no obtusângulo, um ângulo é obtuso. Pelos nomes já dá para saber. Aqui a gente pode ver, que é um triângulo retângulo, um dos ângulos é reto. E todos os lados dele são diferentes, então é o triângulo escaleno. A resposta certa é a letra C, que é o retângulo. Um ângulo reto, que são 90 graus, e 3 lados diferentes, que está na ilha escaleno. Na questão 36, vamos observar o triângulo abaixo, o valor do ângulo X. Ele quer saber o valor do ângulo X, que é esse aqui. Como nós já sabemos, neste ângulo reto, ou melhor dizendo, raso, é 180 graus, mas uma parte aqui, ele mostra o tanto de graus que estão fora. E aí, é só fazer a subtração.
180 menos 136. 8 fica 7. 10, 6, 7, 8, 9, 10. 4. 7 tira 3. Fica 4. E 1 tira 1 fica 0. 44. O ângulo Y é igual a 44. Como que eu fiz para descobrir o restante? Sabemos que a soma de todos os ângulos do triângulo é igual a 180. Então, na soma de 76 com 44, deu resultado a 120. Para descobrir o ângulo X, eu fiz a subtração de 180 menos 120, que é a soma dos outros ângulos, e deu igual a 60. Então, X é igual a 60 graus. A resposta da 37 é a letra D, porque 32 dividido para 4 é 8 e 100 dividido para 4 é 25, que é igual a 8 sobre 25. A questão 38 é a alternativa C, porque 2 dividido para 5 é 0,4 e 40% corresponde a 0,4. Hoje eu vim corrigir as questões 39 e 40 da apostila. A gente pega o 9, divide por 5. 9 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5, 5. Para 9, 4. Baixa vírgula. E abaixo 0. 40 dividido para 5 é 8. 1,8 representa a letra B, que está mais perto do 2. Na questão 40, o número 12 sobre 8 negativo nessa reta numérica está localizado entre. É o mesmo que na questão anterior. A gente pega o 12 e divide por 8. 12 dividido por 8 dá uma vez. 1 vezes 8, 8. Para 12, 4. Vírgula e abaixo 0. 40 dividido para 8 é igual a 5. 5 vezes 8 é igual a 40. Para 40 nada. Então corresponde a letra B. Questão 41. Aline, Roberto e Armando são irmãos. Eles moram no Rio de Janeiro, mas seus pais moram no Ceará. Aline viaja para o Ceará a cada 6 meses. Roberto viaja a cada 12 meses. E Armando viaja a cada 18 meses. Se eles viajaram juntos em julho de 2016, quantos meses passarão para que eles viajem juntos novamente? Então, essa é uma clássica situação que envolve MMC. Então, nós vamos calcular o MMC de 6, 12 e 18. 6, 12 e 18. Então, vamos começar calculando o MMC. E aí, a gente sabe que temos que começar aqui sempre pelo menor número, no caso 2. Como aqui a gente tem números pares, é possível a gente dividir por 2. 6 para 2 é 3. 12 para 2 é 6. E 18 para 2 é 9. Continuamos o processo. Ainda é possível dividir algum desses números por 2? Sim. 3 por 2 não vai dar o número inteiro. Repete. 6 por 2, 3. 9 por 2 também não dá o número inteiro. Repete. Agora temos somente números ímpares, então não vai ser possível dividir por 2. Então, nós vamos tentar agora por 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. E 9 por 3 dá 3. Então, continuamos dividindo porque nosso objetivo é final todos 1. Ainda é possível por 3. Repetimos o 1. 3 por 3 dá 1. E agora o que é que nós fazemos? Nós calculamos o produto desses valores que estão à nossa direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 3, 36. Portanto, Aline, Roberto e Armando viajarão novamente juntos após 36 meses, que corresponde à alternativa C. Questão 42. Uma costureira precisa cortar 2 pedaços de tecido, um com 9 metros de comprimento e outro com 6 metros de comprimento, em pequenos pedaços, todos do mesmo tamanho e de maior comprimento possível. Olha só essa palavra, maior comprimento possível. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então, nessa situação, nós vamos calcular o MDC, máximo divisor comum, ok? Professor, como nós resolvemos isso? Vamos revisar aqui. A gente vai calcular o MDC de 6 e 9, porque nós queremos dividir esses dois tecidos, 2 pedaços de tecidos, no maior comprimento possível de mesmo tamanho. Então, vamos lá, calcular o MDC de 6 e 9. O processo é muito parecido com o MMC, porém vai haver uma diferença. Vamos descobrir qual é. A gente começa dividindo pelo menor número possível, no caso 2. 6 por 2 é 3. E 9 por 2, por não dar um número inteiro, nós repetimos. Tudo ok. Não é mais possível por 2, vamos por 3. 3 por 3 é 1. E 9 por 3 é 3. Ainda é possível por 3. Repetimos o 1. 3 por 3 igual a 1. Se fôssemos calcular o MMC, nós iríamos agora multiplicar. Como a gente está calculando o MDC, nós iremos fazer da seguinte maneira. Nós vamos encontrar um valor dentre esses aqui apresentados, aquele que dividiu os dois números. Se tivéssemos 3, se tivéssemos 4, nós precisamos identificar qual número dividiu todos. Ou seja, vamos ser mais claro, o 2 dividiu o 6 e o 9? Não, só dividimos o 6 por 2. Então, 2 não vamos considerar. Esse 3, nós conseguimos dividir esses dois? Sim, dividimos o 3 por 3, que deu 1, e o 9 por 3, que deu 3. Então, a gente circula ele. Então, circulei. E esse 3? Observe que a gente só dividiu esse 3. 3 por 3, 1. Esse daqui já só repetimos. Ou seja, qual é o máximo divisor comum entre os que nós colocamos, de 6 e 9? É o 3. Professor, e se aqui, por exemplo, esse 3 também dividisse, como é que a gente faria? A gente faria o mesmo processo, circularia e multiplicava os dois para encontrar o máximo divisor comum. Mas aqui nessa situação, o único número que nós dividimos os dois aqui foi o 3. Aqui só dividimos o 6 e aqui só dividimos o 3. Portanto, o máximo divisor comum, ou seja, o comprimento de cada pedaço de mesmo tamanho e em pedaços iguais, é a letra B, 3 metros. Era possível também fazer, numa lógica, sem muitos cálculos, que a gente dividiria esses 6 metros em 2 pedaços de 3 e esse pedaço de 9 metros em 3 pedaços de 3. Pedaços iguais e de mesmo tamanho, ok? Questão 43. Observe os cartões com frações. Temos o cartão W com a fração 3/5, cartão X com a fração 1/3, cartão Y com a fração 6/10 e o cartão Z com a fração 6/9. Os cartões com frações equivalentes estão representados por quais letras? Vamos identificar. Observem que no cartão W tínhamos a fração 3/5. É possível simplificar essa fração? Não é possível, porque ela é uma fração irredutível. Então, aqui ela já está lá no seu limite. Não é isso? X, nós temos a fração 1/3. Percebam, fração 1/3 também é irredutível. Não é possível fazermos uma divisão, encontrar aqui um número que seja divisível esses dois, porque ela é irredutível.
Já o cartão Y, com a fração 6 décimos, é possível a gente simplificar. Dá para simplificar por 2. 6 dividido para 2, 3. 10 dividido para 2, 5. 3 quintos é uma fração irredutível. Paramos por aqui. Cartão Z, 6 nonos. Será que é possível a gente dividir aqui? Sim, dá para a gente dividir por 3. Dá para simplificar por 3. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 2 terços, também não dá mais para simplificar. Uma fração irredutível. E aí o questionamento era, quais desses cartões eram frações equivalentes? Ou seja, representava a mesma quantidade. Então, a gente percebe que era o cartão W e o cartão Y. Eram frações diferentes, porém, com a simplificação, percebemos que representa a mesma quantidade. Portanto, W e Y estão na alternativa B. Questão 44. A fração 24 72avos equivale a letra A, letra B, letra C e letra D. Essa daqui eu fui simplificando. Eu simplifiquei e deu 1/3. Mas essa aqui também pode fazer assim, ó. Dividindo o numerador e o denominador. Eu botei 24 e deu a mesma coisa. 1/3. São da questão 35 e 36. Na questão 35, temos assim. A turma de Virgínia está fazendo uma rifa para arrecadar dinheiro para a festa de confraternização do 9º ano. Ela ficou com 45 pontos da rifa e já vendeu 35. Que fração representa a quantidade que falta para a Virgínia vender? Como é o que está faltando, ela já vendeu 35, a gente faz a subtração, 45 menos 35, que é igual a 10. Coloca sobre o valor total, 45. E eu escolhi aqui o número 5 para dividir, porque eu via que era um número que era possível dividir pelos dois. 10 dividido por 5 é igual a 2, e 45 dividido por 5 é igual a 9. Então, a alternativa certa seria a letra B. 2 nonos. Na 46, na escola Maria Rodrigues, foram matriculados 64 alunos no 4º ano, sendo 36 meninas e 28 meninos. A razão entre o número de meninos e o total de alunos é... Então, eu peguei aqui o total de meninos e o total de alunos. Simplifiquei, dividindo por 4, novamente porque era um número que eu sabia que era possível ser dividido pelo 28 e pelo 36, ou melhor, pelo 64. E na divisão deu 7/16avos, que é o mesmo que a letra A. Vai. Dos quadriláteros abaixo, os que têm somente um par de lados paralelos são a letra D, porque esse lado e esse vão todo tempo iguais e esses dois aqui se desencontram do outro. Aí tem a terceira, o número 3, o 4 e o 5, a letra D. Vai. Observe o quadrilátero abaixo. Qual é o valor do ângulo B? O ângulo adjacente é suplementar. 110 mais B para dar 180. 110 mais B igual 180. Aí B igual a 180 menos 110. B é igual a 70. Então a resposta é a letra B. Vamos fazer a correção da questão 49 e 50 do caderno 3, atividades complementares de matemática, que o professor de Carlos mandou. Então vamos para a primeira questão 49. O gráfico abaixo mostra o número de geladeiras vendidas no período maio desse ano numa loja de eletrodomésticos.
Aqui temos o gráfico, né, falando que foi 40 quantidades de geladeira vendidas. E a pergunta é, esses dados estão representados na tabela, então a gente vamos ter que rever o gráfico bem direitinho para saber em cada mês, quantas geladeiras foram vendidas e vamos ver os números para bater com as alternativas. É correta. Então, vamos começar. Aqui em maio, vamos começar por janeiro, né? Em janeiro, a gente tem 25. Só ficar observando direitinho aqui, 25. Fevereiro, exatamente 30. Dá para perceber. Em março, temos. E em maio, 37. Então, a gente vai bater esses números com as alternativas. Então, vamos primeiro ver a A. Em janeiro, na A, temos 20, mas era para ser 25, então não está certa. Vamos para B. Então, aqui em janeiro também tem 25, fevereiro 30. Em março, 28, não está batendo. Então, vamos para a letra C. 25, 30, 34, era para ser 28, vamos para a letra D. Em janeiro, 25, fevereiro, 30, em abril, 32 e maio, 37. Então, está batendo direito com o gráfico. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos. Questão 50. Em uma apresentação de um famoso circo, havia 400 pessoas. O gráfico abaixo mostra a distribuição das pessoas por faixa etária em porcentagem. Então, vocês estão vendo que é um gráfico, né? Por porcentagem de idosos, 12%, crianças, 33%, adultos, 30% e adolescentes, 25%. A pergunta é, a tabela que mostra a quantidade de pessoas por faixa etária é... Primeiro vamos ter que resolver a porcentagem. Então, vamos pegar aqui uma folha. Vamos iniciar. Crianças são 33%. Então, ao todo de pessoas são 400. Então, vamos pegar 400... vezes 33, vai dar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 12, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12. Somar, né? 0, 0, 2 mais 0, 2, 1 mais 2, 3, 1. Vamos dividir para 100, de acordo com a conta da porcentagem. Riscamos os dois zeros, aqui também, então dá 132. Então, o total de 33% de crianças é 132. 400, né? Vezes 25, dá 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8. Somando 0, 0, 10, dividido para 100. Risca 100. Então, o total de adolescentes são 100. Adultos, 30, porcentagem de 30. Então, vamos pegar 400 vezes 30, porcentagem de adultos. Vamos resolver. 0, 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, somar 0, 0, 2, 1, dividido para 100, risca 120. Porcentagem dos adultos, 120. Idosos, 12%, vamos, 400 vezes 12. Vamos resolver. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Vamos somar 0, 0, 8, 4. Dividir para 100. Risco os dois zeros aqui também. 48. 48 vezes 1. Para chegar em 48. 0. Então, vamos agora ver, para ver se bate com algumas das tabelas. Letra A. Criança, 132. Tá certo. Adolescente, 100. Certo. Adultos, 120. Certo. Idosos, 48, certo. Mas primeiro temos que ver também as outras, né?
Crianças, 33, errado. Adolescente, 25, errado. Adultos, 30, errado. Idosos, 12, errado. Letra C, 133, errado. Adolescente, 125, errado. Adultos, 300, também está errado. Idosos, 120, errado. Letra D, 130 crianças, errado. Adolescente, 120, errado. Adulto, 120, errado. Idosos, 30, errado. Então, a resposta correta é a letra A. Finalizamos então a nossa correção. Agradeço a participação de vocês que contribuíram nesta atividade. Espero que vocês tenham compreendido, né, as explicações a partir do que vocês mesmos colocaram. Alguns itens eu fiz a correção por não ter recebido o material, mas uma grande maioria participaram e deixo aqui meu obrigado, né, pela participação. Então, grande abraço a todos, espero que vocês tenham compreendido direitinho. Não esqueçam de me enviar a atividade corrigida. Até a nossa próxima aula.